Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. O Sutra do Lótus, capítulo 21. O poder transcendental do Nyorai. Os Budas, inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável, o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Sutra do Lótus. Capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ao flor do rei das constelações, ao flor do rei das constelações, ao flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves, com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bosatsu, atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bosatsu, atenta às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, em nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, ou se estiver temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bosatsu, atento às vozes do mundo, todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deves ter dúvidas nem por um instante. Bosatsu, atenta às vozes do mundo, possui a sabedoria pura, merece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes, o seu olhar benevolente
contempla todos os seres, o oceano de suas virtudes é imensurável, por isso ele deve ser reverenciado. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. 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 Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente, essa estação protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-lo. As opiniões errôneas e as eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-la. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, que nos comprova a Sutra do Lótus e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos Nyorais, luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda, como oceano elevado como a montanha sobre a flor de lótus, ornado por 7 tesouros, símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte radiante, centena de milhares de luzes, rei da dignidade radiante, límpido esplendor do sol e do luar, e pura sabedoria como a flor de lótus, e o rei das constelações, que além dos Nyorais são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, insuperados condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas universalmente honrados, que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. E me dedico ao Nichiren, grande Bodhisattva, sou eminente precursor, sábio e amplo pregador do Sutra do Lótus, ao Bodhisattva prezador benevolente e compassivo, pregador de significados profundos. Eu me dedico aos Bodhisattvas, luz magnífica, potencial vasto como o universo, excelência universal, Monte Osei, rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador de semida, constante diligência, som magnífico, atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, e à princesa, soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelados dessa região. Eu me dedico a todos os grandes Bodhisattvas, seres celestiais, bons espíritos terrestres. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Que eu possa esperar meu coração em pensamentos desvarados, que as faltas cometidas por mim inadvertida e inconscientemente dissolva-se como orvalho ao calor do sol matinal, que todos os Budas e seres celestiais sejam comigo para me dispensar proteção. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Transferência de méritos possam ser superados as faltas cometidas inadvertidas inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvelados dos meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes fotos, de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, todos os espíritos relacionados com meus familiares, de todos os membros de minha família. Lerei agora o Sagrado Sutra, não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais, que estes, ouvindo a leitura desse sutra, faça despertar em mim todos os desejos de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. O Sutra do Significado Imensurável, capítulo 3, as 10 virtudes. A primeira virtude, assim disse Buda, ao filho de boa intenção, a prática desse estudo para despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos meus atos que ainda não aspira a benevolência, nos impiedosos, grande compaixão nos que tira a vida de outros seres, contentamento dos ciumentos, desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade, através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho, naqueles que ainda não fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas,
naqueles que cometem as ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável, naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, e o desejo de eliminar as ilusões naqueles que estão dominados pelas mesófilas de boa intenção. Essa é a chamada primeira virtude do poder transcendental desse sutra. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva e silêncio universal. Se há ilusões no sentido da visão, os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recito com afinco súbito do grande veículo. Medite sobre o real aspecto dos fenômenos chamados de extinção do mau karma através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia. Isso faz a pessoa enlouquecer como um cimitolo. Recito com afinco súbito do grande veículo. Meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sem isso a vacuidade, a ausência de forma que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental capaz de ouvir os sons vindos das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Sem resistir do sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavras inadequadas. Se desejares obter autocontrole, pratique com afinco, compaixão e benevolência, e pensando na genuína tranquilidade do ensinamento. Liberte de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. Sentido mental é semelhante ao semi-inquieto que nem por instante conhece mobilidade. Se quiseres dominar a recita com afinco, Sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes, sentidos comparáveis, as 6 realidades. Vagueia desimpedidamente seu interior, semelhante a poeira que é levada pelo vento. Se quiseres se libertar dessa condição negativa, manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os Bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos, são denominados 6 sentidos. Oceano todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deve-se praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 2, das habilidades. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente do seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharyotsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. Portanto, a sabedoria é difícil ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouve o ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoístas podem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas, outrora aproximados de incontáveis milhares de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçados com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos. Assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendido, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharyotsu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias, tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando de seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharyotsu, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vasos profundos e mensuráveis, e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia e capacidade de concentrar-se, libertar-se, entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançar plenamente esse ensinamento sem precedentes. Ó Sharyotsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emite palavras suaves e alegra o coração dos seres viventes. Ó Sharyotsu, em suma, os Budas assimilaram esse ensinamento imensurável, infinito, sem precedentes. Vou me deter, Sharyotsu, não devo continuar a pregar. Por quê?
porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único e incomparável, infinito, sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências. Em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 12, Daibada. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre Daibada do Sutra do Lótus e nele crerem, com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde virão constantemente esses sutras. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade. Se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro. A Leninha ia correndo, a avó vai deslizando. Sutra do Lótus, capítulo 16, a duração da vida. Esse plantando novas técnicas. Tem pregado constantemente ensinamentos, fluindo, contar os milhares de seres viventes, inspirando a ingressar no caminho de Buda, como se manifestado, tem se mostrado minha extinção. Mas na realidade, sempre que permaneço pregando o ensinamento, embora esteja próximo de seres viventes com meus poderes transcendentais, os impeço de viver, se eles existirem em extinção, o todo de saudade, anseiam avidamente. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitem em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifestam no pico dos adultos e dirigem os seres permanecendo sem distinguir, mas como possui o poder das habilidades, mostra instante a extinção, mudando a extinção. Em outras localidades silvestres, Olha, tá filmando. em que eles pregam o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo seres viventes imersos no mar de sofrimento. Então não manifesto minha forma, para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me e lhes prego o ensinamento. Tais são meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques, jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias e repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria, ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão de seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo, repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrasados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poderem ouvir o nome das 3 joias. Os seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então, envoltos, ensino-lhes que a vida de Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que Buda é difícil ser encontrado, tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias, e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil que, visando curar seus filhos esvairados, mandou dizer-lhes que morrera. Embora continuasse vivo, ninguém diria ser ele um mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos. Estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam ou não o caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrar no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas? Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 20, o Bodhisattva expressador.
Houve um Bodhisattva em tempos passados cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Imensurável eram suas forças transcendentais, a todos ele guiava e orientava. Seres celestiais, homens e nagos o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome Prezador. Nessa época, monges e monges, leigos e leigos, mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Prezador procurou-os por várias vezes e lhes dirigiu a palavra. Eu jamais vos demonstrarei desprezo. Praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstrar desprezo e zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superado seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental prolongou sua vida e a partir de então pregou amplamente esse sutra, novamente em benefício de todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esse Bodhisattva, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação desse sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes e rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. O Bodhisattva daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monges, leigos e leigos que ouviram proclamar que um dia se tornariam Budas, graças a isso encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas estão reunidas diante de mim nessa assembleia para ouvir a pregação do ensinamento. Não são outros senão os 500 Bodhisattvas, mas os monges e monges, leigos e leigos de crença pura. Nas vidas anteriores, instrui essas pessoas a ouvirem para aceitar esse sutra, o qual é a realidade última. Esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-os fixarem-se no Nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado esse sutra. Somente após ocorrer incontáveis milhares de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ouvir esse sutra do Lótus. Somente após ocorrer incontáveis milhares de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação desse sutra, depois da morte de Buda, não devem ter dúvidas sobre o sutra. Devem pregá-lo amplamente de todo o coração, para em suas sucessivas existências encontrarem os Budas e rapidamente alcançarem o caminho de Buda e percorrê-lo. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 28. O encorajamento pelo Bodhisattva, excelência universal. Bodhisattva, excelência universal. As pessoas que no futuro aceitarem recitar esse sutra estarão livres da cobiça, roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém se respeitar e louvar, ainda na vida terrena obterá recompensas concretas. Por isso, Bodhisattva, excelência universal, se vires alguém que pratique esse sutra, mesmo que esteja distante, deve se levantar e demonstrar respeito, como quem reverencia um Buda. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do método da prática pela meditação. Sobre o Bodhisattva, excelência universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios e demais pessoas buscarem exclusivamente a satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, de falar mal do sutra do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas como consequência, desses atos cairão nos caminhos de sofrimento mais rapidamente que o desencadear de uma tempestade, certamente serão precipitados no mais agonizante inferno, a não ser que sigam o caminho do bem, o caminho da consciência búdica. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos e corrigir suas condutas. Buda disse em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas. A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os monges, não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação, servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do sutra, da vacuidade do princípio,
da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe, reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única, em estar consciente de que Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse Budananda: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. Bodhisattvas Miruku, os demais grandes Bodhisattvas, bem como Anand, ao ouvir as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Resolução da prática. O Sutra do grande veículo que acabo de recitar contém a grande compaixão, a grande benevolência, são potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros, corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os nossos pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas, eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Eu me dedico universalmente a honrar o Shakyamuni, sagrado tutor de Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, a eminente precursor Nichiren, grande Bodhisattva, ao Bodhisattva expressador, benevolente e compassivo, pregador de significados profundos, ao Bodhisattva luz magnífica, ao Bodhisattva potencial vasto como o universo, e ao Bodhisattva Miruku, me dedico a todos os grandes Bodhisattvas, seres celestiais e bons espíritos terrestres, que através da força da virtude, decorrendo dessa leitura, todos vós que acabo de invocar, com a água do ensinamento, da visão da sabedoria, posso limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família. Sejam compassivos e me dispensem proteção. E após a minha morte, que eu tenha consciência de Buda, de Jesus, de Krishna e tenha toda a proteção. Jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento do poder das virtudes, me seja transmitido o ensinamento do grande veículo e eu alcance a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Ao grande Bodhisattva, potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bodhisattvas, o estimado saber dos Budas, que essa virtude seja alcançada universalmente, possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda, de Jesus, de Krishna, que as forças infinitas do bem, da paz, do amor, da verdade, da justiça protejam por direito divino todo o nosso lar, iluminando, protegendo imensamente. Proteja toda a nossa cidade, todas as creches, asilos, prisões e hospícios. Proteja todo o nosso estado, em todas as direções. Proteja todo o nosso país. Uma grande cruz maravilhosa, colocada bem no centro do nosso país. Proteja todo o nosso planeta Terra. Proteja todo o universo. Que a luz infinita do Pai curva de bênçãos toda a nossa família, toda a nossa ancestralidade. Que sejamos seres dignos e verdadeiros. Que a luz infinita do Pai nos penetre, nos proteja, nos ilumine por toda a eternidade. Assim é, assim será, por direito divino. Cumpra-se, 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 por direito divino, aqui e agora, infinito e verdadeiramente.
para todos os seres, para todos os reinos, para todo o universo. Namastê. Agora, com os olhos fechados, realize sua meditação ouvindo a música. Namastê. Anybody tonight know who wrote that song? I heard it, a man by the name of John Newton. But do you know what John Newton did before he became a Christian? He was the captain of a slave ship. And many believe heard this melody that sounds very much like a West African sorrow chant and wrote the words Amazing Grace and set his words to a slave melody. I looked up that song. I believe God wanted that song written just the way it was written, just so that we would be remembered.
Anybody tonight know who wrote that song? I heard it, a man by the name of John Newton. But do you know what John Newton did before he became a Christian? He was the captain of a slave ship. And many believe heard this melody that sounds very much like a West African sorrow chant and wrote the words Amazing Grace and set his words to a slave melody. I looked up that song. I believe God wanted that song written just the way it was written, just so that we would be remembered.
Anybody tonight know who wrote that song? I heard it, a man by the name of John Newton. But do you know what John Newton did before he became a Christian? He was the captain of a slave ship. And many believe heard this melody that sounds very much like a West African sorrow chant and wrote the words Amazing Grace and set his words to a slave melody. I looked up that song. I believe God wanted that song written just the way it was written, just so that we would be remembered.